Então, bem, para quem não conhece, eu vou fazer um resumo um pouco rápido sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi criado em 1990, em junho de 1990, por Fidel Castro e Lula. Naquela época, Cuba estava numa situação muito crítica, porque tinha perdido o patrocínio, vamos chamar assim, da Rússia. E suas finanças estavam muito afundadas e a miséria estava muito grande. E Fidel Castro não sabia mais de onde tirar dinheiro para se manter e manter a nomenclatura, porque o povo continua do mesmo jeito, desde aquela época até hoje, com dinheiro de Cuba, com dinheiro da Rússia, com dinheiro da Venezuela, com dinheiro de qualquer lugar que chegue, não adianta, porque não há interesse em resolver a miséria daquele povo e sim mantê-lo escravo. E então, Lula já conhecia Fidel, ele já tinha vindo aqui no Brasil algumas vezes, inclusive na época do governo de Jânio Quadros, ele esteve aqui no Brasil, Lula conhecia ele, e então, como eles tinham afinidades ideológicas, o Fidel fez o convite a Lula, e em São Paulo, no encontro que houve em São Paulo em julho de 90, eles fizeram essa reunião congregando vários partidos que chamam de esquerda. Eu não gosto, eu gosto das coisas muito claras e muito explícitas, partidos comunistas, não é? E movimentos terroristas. Então, na fundação do Foro de São Paulo, estavam o PT, que foi o fundador. Do Brasil tinha o PT, tinha o PCdoB, o PCB, depois entrou o MR8, que inclusive hoje já é um partido oficializado, um partido, ele chama-se Partido Pátria Livre, que curiosamente esse é o nome de um movimento revolucionário que tinha no Paraguai, né? E outros partidos de outros países. Então ele entrou nesse primeiro momento, como membros fundadores entraram Peru, Chile, Argentina, Venezuela e... E entraram, foram também participantes desse primeiro encontro, movimentos terroristas como, por exemplo, as Farc e o ELN da Colômbia, o MIR chileno, movimentos terroristas da Nicarágua, de El Salvador, enfim, juntaram movimentos terroristas que também são comunistas. Isso é uma coisa que é preciso ficar muito claro. Normalmente se costuma dizer as Farc são um movimento narcoterrorista, mas não é só narcoterrorista. O fundamento das Farc é o Partido Comunista. Eles vêm da JUCO, que é a Juventude Comunista, e do próprio Partido Comunista Colombiano. Foram esses dois coisas que fundaram as Farc, e elas permanecem com doutrinação comunista até hoje. Então é um movimento comuno-terrorista, comuno-narcoterrorista. E todos esses outros movimentos terroristas são comunistas, então eles estavam todos assim irmanados nesse objetivo. E qual era o objetivo de Fidel Castro com esse grupo de organizações? Reconquistar, segundo ele mesmo diz, reconquistar na América Latina o que perdeu-se no leste europeu, porque isso aconteceu justamente com o fim da União Soviética. Né? Quando acabou-se a União Soviética, aqueles países satélites começaram a se tornar independentes outra vez. Fidel Castro tinha perdido aquela coisa lá, e ele não podia ficar sem nenhum respaldo, então ele resolveu refundar isso aqui na América Latina. O objetivo dele é exatamente criar uma União Soviética aqui do lado de cá, no nosso continente. Então, desse primeiro encontro, como aconteceu em São Paulo, passou a chamar-se Foro de São Paulo. Esses encontros acontecem anualmente, desde 90 até os dias de hoje. Houve 2 anos, acho que, não me recordo bem agora, creio que em 94, 93, houve 2 anos que não teve, por alguma razão. Mas esses encontros são uma síntese do que ocorre com os grupos de trabalho. No grupo de trabalho não participam todos os partidos, todos os países membros. Esses grupos de trabalho ocorrem 3 vezes no ano. Aliás, 3 vezes no ano, de 4 em 4 meses tem um encontro do grupo de trabalho,
que reúne sempre o PT que é fundador, o PT sempre participa do grupo de trabalho, junto com alguns países, assim, escolhem 3 ou 4, depois no outros 3 ou 4, mas o PT sempre está. Então, nesses encontros do grupo de trabalho, é onde se cria realmente a pauta do que vai ser discutido quando há um encontro. E aí se discute, por exemplo, quem se vai apoiar na candidatura política, que movimentos a gente vai apoiar, que reivindicação vai se fazer. Tudo é elaborado, a pauta principal é elaborada a partir desse grupo desses encontros do grupo de trabalho. E no final disso tudo, eles elaboram uma pauta maior, uma carta de intenções, como eles chamam, que é lançada no encontro anual. Quando ocorre esse encontro anual, a coisa já está praticamente elaborada e acontecem vários fóruns onde eles fazem uma resolução final e várias resoluções referentes aos países. Por exemplo, se houve um desabamento, por exemplo, quando houve o terremoto do Haiti, então eles fizeram uma resolução só sobre o Haiti, que países deveriam participar ali da ajuda humanitária. Houve um movimento de estudantes no Chile, então vamos elaborar uma resolução sobre o movimento dos estudantes no Chile. Então saem várias resoluções de vários países e ali são decisões que eles tomam. Ali são deliberações. Então não costuma ser, muita gente, e próprio PT, diz assim, não, aqui o Encontro do Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos de esquerda que se encontram para trocar ideias, trocar experiências, mas não é isso. Aquilo é uma conspiração real. Parece um pouco alarmista, mas não é isso, é uma conspiração real. Ali eles conspiram o que vão fazer, o que vão planejar para destruir a democracia e a liberdade dos países do nosso continente. Então, o Foro de São Paulo seguiu nesse ritmo. E o objetivo deles era colocar presidentes deles em cada país que fosse membro. O primeiro, quando inauguraram, o primeiro que tinha o poder, que eu não vou chamar de presidente, porque nunca foi, era um ditador, era Fidel Castro. Mas era o governante de um país, era Fidel Castro, não tinha mais nenhum outro. Então eles começaram a trabalhar para colocar o Lula, que não deu certo, mas colocaram o Hugo Chávez. Chávez conheceu o Fidel Castro quando ele estava preso, em 92, que ele tentou dar um golpe de Estado, em fevereiro de 92, onde morreram mais de 100 pessoas, inclusive crianças. Foi um golpe falido, que ele queria derrubar o presidente da ocasião, e ficou preso. E durante a prisão dele, ele trocava cartas com Fidel Castro mandava livros para ele, e lá ele foi sendo doutrinado. Então, quando ele foi anistiado, ele foi beneficiado com uma anistia, foi libertado, e quando ele saiu da prisão, ele foi participar do Foro de São Paulo. E então, o Chávez foi o primeiro presidente eleito pelo Foro de São Paulo, em 1998. Aquela foi uma eleição que, até o momento, a gente achava que tinha sido uma eleição limpa. Hoje eu tenho minhas dúvidas, porque ele foi o primeiro presidente eleito pelo Foro de São Paulo, então eu não tenho muita certeza mais de que aquela eleição tenha sido limpa, embora que as pessoas estivessem, de fato, desejando uma mudança. Naquela época, o presidente que governava lá, a inflação era muito grande e havia muita insegurança, então as pessoas queriam uma mudança. E quando o Chávez se candidatou, o discurso dele era muito doce. Era que nem o Lula aqui, paz e amor, não é? Inclusive, há um vídeo que acredito que muita gente aqui conhece, em que ele é entrevistado, e o nome do vídeo são As 5 Mentiras de Chávez, porque ele diz, por exemplo, que ele concorda que Cuba tem uma ditadura, ele diz que não é comunista, ele diz que não vai ficar mais tempo do que o necessário no governo, e mais umas outras coisas, mais umas outras mentiras. Então, a partir da primeira eleição dele, que ele ganhou, ele começa a botar as unhas de fora, como a gente costuma dizer, e começa a implantar uma ditadura nos mesmos moldes de Cuba. Tudo orientado por Fidel Castro, né? Para destruir a democracia. E logo as pessoas começaram a perceber. Então ele começou a inventar referendo para isso, eleição para aquilo, e todas, desde
A única que ele ganhou realmente pelo voto do povo foi a primeira, de 98. Depois de lá até hoje, ele sempre ganhou na base da fraude. Isso é mais do que provado, absolutamente provado. Então, Chávez foi o primeiro presidente eleito. Depois conseguiram eleger Lula. Depois, no Equador, elegeram o Lúcio Gutierrez. O coronel Lúcio Gutierrez era membro do Foro de São Paulo, e inclusive isso daí que eu estou falando para vocês, eu quero deixar isso muito claro, não são conclusões que eu tirei, isso está tudo escrito nas resoluções do Foro de São Paulo, certo? Se vocês quiserem ver, até o ano de 2004, consta lá na página do Mídia Sem Máscaras as resoluções desses encontros. E então eles planejaram, de fato, a candidatura e a vitória do Lúcio Gutierrez. Só que o Lúcio Gutierrez, quando foi eleito presidente, ele começou a dar para trás, vamos chamar assim, porque os Estados Unidos propuseram, tinha lá a base de Manta, onde os Estados Unidos ocupavam aquela base para fazer o combate ao narcotráfico. E o Lúcio Gutierrez deu apoio aos Estados Unidos, então ele começou a ser visto como um traidor. Tudo isso consta lá nas atas. Aí o que é que o Foro de São Paulo fez? Começa a instigar a massa de manobra, né, os idiotas úteis, estudantes, de operários, de sem terra, de sem teto, começa a manipular essas pessoas para criar o caos. Com manifestações, com quebra-quebra, com incêndio, com não sei o quê. Essas pessoas vão fazendo isso até um ponto em que o caos se estabeleceu e as pessoas não aguentam mais aquilo. E começam a se queixar do presidente, botam a culpa no presidente, é o presidente que é incompetente, vamos botar esse ano para fora. É essa a tática deles, eles criam um caos para depois vir com a solução, que é a solução deles, de implantar o que eles querem. Aí, o que aconteceu? O Lúcio Gutierrez não aguentou a pressão e pediu, renunciou ao governo. Nessa altura, eles já estavam trabalhando a candidatura do Rafael Correa. Então, quando o Lúcio Gutierrez saiu, assumiu o vice dele, ficou por um tempo, depois veio um outro presidente substituto por um pouco de tempo, até que houve as eleições e o Rafael Correa assumiu. Então, o Rafael Correa foi o outro presidente eleito pelo Foro de São Paulo. Na Nicarágua, assumiu o Daniel Ortega, que é um guerrilheiro, um terrorista. Depois, assumiu na Argentina o Néstor Kirchner, que é um montoneiro. Era, porque ele faleceu. Montoneiro, terrorista. Depois do Néstor Kirchner, assumiu a mulher dele. Também tudo isso manipulado pelo Foro de São Paulo, inclusive a Cristina Kirchner ganhou as eleições com dinheiro enviado da Venezuela. Isso todo mundo sabe, isso está provado. Mandava malas de dinheiro para comprar voto para as pessoas elegerem ela, porque ela também pertence ao Foro de São Paulo. Depois veio no Paraguai, aquele ex-bispo Fernando Lugo, que também é terrorista. Quem mais? Enfim, foi a Bolívia com Evo Morales. Então, quando fez 15 anos do Foro de São Paulo, que uma coisa muitíssimo curiosa é que nos países aqui da América Latina que eu tenho contato, todo mundo conhece, todo mundo fala do Foro de São Paulo, menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Foro de São Paulo é uma coisa assim, tão abstrata, tão etérea, que quando a gente fala, muita gente diz assim: mas isso é mania de vocês, isso é paranoia, isso não tem perigo nenhum. Mas todo o resto do continente sabe o que é o Foro de São Paulo, sabe o perigo que representa essa organização criminosa. E então, quando fez 15 anos dessa organização, houve um grande encontro e Lula, no seu discurso, ele finalmente revelou aquilo que a gente sabia e denunciava. Ele diz assim, mais ou menos, não exatamente com essas palavras, mais ou menos isso: foi preciso que nós mantivéssemos em segredo o Foro de São Paulo para que pudéssemos realizar esse sonho de eleger os nossos presidentes, de derrubar o capitalismo e instalar um projeto socialista no continente. Então ele diz textualmente que a coisa foi fechada, que a coisa foi velada, foi
A imprensa não falava nisso. Na imprensa, só Olavo de Carvalho, que inclusive perdeu 3 empregos por conta das denúncias que ele fazia no Foro de São Paulo. E, então, depois que Lula falou, é como se dissesse assim, pronto, agora está livre, todo mundo pode contar. E vários jornalistas que sempre souberam que eram colegas de Olavo, como o senhor Merval Pereira, que acompanhava Olavo, as denúncias de Olavo no Jornal do Globo, o Jornal Globo, de onde Olavo foi demitido porque ele denunciou isso. O Merval Pereira agora fala no Foro de São Paulo como se fosse uma coisa que ele falasse desde que não foi inaugurado, não é? Então, depois desses 15 anos, já havia 15 presidentes socialistas, comunistas eleitos pelo Foro de São Paulo. E o que é que acontece com essa ascensão? No Peru existia, até a década de 70, 80, um movimento terrorista chamado Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso foi muito ativo e, inclusive, fez um ataque à embaixada do Japão. Acredito que muita gente aqui deve se lembrar desse fato, e que fez refém milhões de pessoas. Não sei, era uma festa que estava vendo na embaixada, tinha mais de 200 pessoas lá, e eles fizeram um ataque que durou vários dias e, finalmente, o exército e a polícia conseguiram resgatar a maioria das pessoas com vida, terminar com aquele motim, aquela violência, e o Sendero Luminoso foi praticamente extinto. Pois agora o Sendero Luminoso já está novamente atuando, fazendo ataques terroristas, e os militares daquela época, que foram considerados heróis por ter salvo aquelas pessoas, estão sendo julgados e condenados. Na Argentina, os militares que combateram o comunismo, os movimentos terroristas da década de 70 e 80, estão encarcerados e sendo julgados como terroristas, como torturadores. Há casos de prisão perpétua. Há o caso, inclusive, do padre Fonfervic, que era o capelão, que está condenado à prisão perpétua, porque ouvia a confissão dos supostos terroristas. Então, porque ele ouvia a confissão, ele está sendo condenado à prisão perpétua. E tudo isso é obra do Foro de São Paulo, porque além de querer instalar um governo socialista no continente, criar uma espécie de União Soviética das repúblicas da América Latina, um dos objetivos é destruir completamente as Forças Armadas e criar, no lugar das Forças Armadas, umas milícias, não é? Então, em 2006, logo quando o Evo Morales assumiu o governo, ocorreu lá um encontro que eles chamaram de Bloco Regional de Poder Popular. Esse Bloco Regional de Poder Popular me rendeu muito dor de cabeça, porque eu descobri essa coisa e fiquei muito assustada, porque lá havia representantes de vários países, inclusive constava lá numa mesa para discutir a questão militar um brigadeiro de renome aqui do Brasil. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque eu digo, meu Deus, como é que esse brigadeiro vai para lá
se juntar com um bando de comunistas, um bando de terroristas para destruir as próprias Forças Armadas. E ele foi presidente do clube militar. Ele se chama Brigadeiro Sérgio Feroli, eu não tenho por que esconder o nome dele. Me rendeu muita dor de cabeça, porque os militares amigos dele se juntaram para apoiá-lo, não é? Porque existe um espírito de corpo entre os militares. E nessa hora me aborreceu muitíssimo, porque eu não estava denunciando a pessoa, eu não tinha nada contra ele, eu nem conhecia aquele homem, mas eu estava denunciando o traidor da pátria que ele era. Porque como é que ele sai do seu país para conspirar fora do país contra as suas forças armadas, não é? E criaram uma confusão muito grande. E então eu disse assim, bom, então se é mentira que ele me prove, porque eu no meu artigo, eu escrevi um artigo sobre isso, coloquei o cartaz, coloquei o programa que constava o nome dele lá na mesa e coloquei o link. Eu disse, então, ele me prove que eu estou mentindo, me processe se eu estou mentindo. E não aconteceu nada, mas me rendeu muito aborrecimento, não é? E então, esse projeto desse Bloco Regional do Poder Militar, ele vem sendo, foi uma coisa que ficou mais ou menos na geladeira, mas ele vem sendo paulatinamente organizado para destruir todas as Forças Armadas. Na Venezuela, o Chávez praticamente já fez isso. Ele criou milícias formadas pelo povo mesmo. Tem senhoras, tem senhores, gente que não consegue carregar nenhuma pistola, mas estão lá com uma AK-47. Ele armou essas pessoas de metralhadora, deu um treinamento de 30 dias, e disse que é o povo em armas, que tem que estar pronto para defender o país contra os Estados Unidos, que é o grande inimigo hipotético dele, né? Então, as Forças Armadas venezuelanas, elas já estão completamente, com raríssimas exceções, há focos ainda de verdadeiros militares que honram a farda e o juramento, mas a maioria foi obrigada a gritar pátria, socialismo ou morte, venceremos, que é o lema do Che Guevara, que o Chávez adotou e que foi uma ordem de Fidel Castro. Então, os militares de lá, eles não defendem a pátria mais, eles defendem o presidente, o governante de turno. Vindo mais para cá, sempre baseado nesse projeto, na Argentina já os militares estão sendo processados. Todos esses países onde teve movimento, onde teve revolução, onde teve ditadura militar, que combateu os terroristas, os comunistas daquela ocasião, todos eles foram anistiados. Houve uma lei de anistia para todos, como aqui no Brasil. Então, na Argentina, a Argentina foi quem inaugurou essa modalidade. A lei de anistia, que diz que é perdão e esquecimento de todos, das falhas e dos crimes de ambos os lados, eles reformularam a lei da anistia e retiraram dois artigos, que é obediência devida e ponto final. Tiraram esses 2 capítulos, tiraram os militares dessa lei de anistia, eles foram excluídos da lei da anistia, e a lei da anistia passou a ser somente para os terroristas. Então, quer dizer, a pessoa explodiu bombas em lugares, matou pessoas, assassinou, sequestrou, pintou desgraça de todo tamanho, e essas pessoas hoje estão no governo, hoje são o poder. E os militares, os heróis da pátria que combateram, estão na prisão. Então, depois da Argentina, começou a pressão para os outros países fazerem a mesma coisa. E essa pressão vive no Brasil até hoje. Então, há tempo que eu venho falando isso. Desde 2004, quando aconteceu isso da Argentina, que eu alerto os militares aqui no Brasil. Eu escrevi inúmeros artigos e as pessoas me diziam assim, eu tenho muitos amigos militares, e eles me diziam, isso não vai acontecer, porque aqui no Brasil foi diferente, o número de vítimas foi muito menor, e foi outra história, não sei o que, não vai acontecer. Eu dizia, fiquem alerta, porque isso não é uma questão de esse governo foi assim, aquela revolução foi assado, é uma ordem do Foro de São Paulo, é uma coisa que vem de cima, mas ninguém acreditava no Foro de São Paulo, não é? Então, o que aconteceu? Quando a Dilma assumiu, a terrorista Dilma assumiu,
ela, em fevereiro do ano passado, ela foi à Argentina com a ministra dos Direitos Humanos, a Dona Maria do Rosário. Elas foram à Argentina e a Dona Maria do Rosário deu uma declaração que não saiu aqui no Brasil. Eu tive isso de um jornal da Argentina e publiquei num artigo meu, porque aqui essas coisas não dizem, porque é outra coisa que é absurda, como é omitido, como são omitidas informações tão graves para a vida nacional dos órgãos de imprensa brasileiros. A mídia de nenhuma maneira informa, nem televisão, nem jornal, nem revista, nem coisíssima nenhuma informa o que nós estamos vivendo hoje, o que se planeja para muito em breve. Então, a Dona Maria do Rosário, numa entrevista que deu, ela falou que até o final do ano o Brasil iria fazer modificar essa lei da anistia. E o que é que aconteceu? Em dezembro foi inaugurada a tal da Comissão da Verdade. E essa Comissão da Verdade, o que é que visa se não fazer isso, né? Eles dizem, não tem caráter punitivo, não tem caráter de julgamento, mas isso é o primeiro passo. Basta dar o primeiro passo, que depois a lei é reformulada, e botam um adendo daqui, uma ressalva dali, não sei mais o que, e vai fazer exatamente como estão fazendo nos outros países, não é? Então, isso é o que nos espera. Isso é o que nos espera. Esse é muito importante, uma coisa que eu sempre digo às pessoas. Eu acredito que a maioria que está aqui, se não for católico, pelo menos é cristão de alguma outra denominação, mas nós temos que rezar muito. Eu sempre digo, ofereçam sua comunhão para que o comunismo não se instale no nosso país, porque estamos a um passo disso, não vai durar muito. Eu sempre ofereço minha comunhão, eu peço muito a Deus, não permita, porque estamos a um passo disso daí. Agora, a situação da Colômbia eu deixei para o fim, porque é uma coisa assim, muito mais terrível. As Farc eram um bando terrorista mais ou menos pequeno até a década de 70. Existia um outro grupo terrorista chamado ELN, que foi fundado, que tinha um dos cabeças, era um ex-padre terrorista, o padre Camilo Torres, e esse grupo, o ELN, tinha mais membros e tinha mais poder do que as Farc. E então, na década de 70, houve um combate chamado Operação Anori, em que praticamente dizimaram a ELN, mas o presidente de turno daquela época, acho que foi o Virgílio Barco, ele fraquejou num determinado aspecto e deu fôlego novamente da mesma forma que o Sendero Luminoso está tomando fôlego hoje. Então as Farc começaram a crescer. Quando o ELN ficou menor, as Farc cresceram. E cometeram muitos crimes hediondos, coisas absurdas, coisas assim, impensáveis. De ataque de todo tipo. Por exemplo, eles usam uma coisa que eles usam muito, são as minas terrestres, que lá chama-se mina quebra-pata, porque quando ela não mata a pessoa, ela geralmente decepa pés e pernas e braços, ela mutila as pessoas. Então costumam chamar minas quebra-pata. E a Colômbia é um dos países mais semeado de minas que se tem notícia. Para vocês terem ideia, é um país pequeno. Então, as Farc vinham cometendo crimes desse tipo, destruindo aquedutos, destruindo pontes de transmissão, destruindo pontes de energia, pontes de passagem de rio. E quando o presidente Uribe assumiu, ele que é vítima disso, o pai dele foi sequestrado pelas Farc, ele jurou combater e exterminar esse terror. E vinha fazendo um trabalho belíssimo, tanto que ele foi reeleito no primeiro turno. As pessoas amam aquele homem assim de uma maneira muito sincera. Eu estive na Colômbia na época que ele era presidente, eu pude verificar que isso é real, é verdadeiro. E tanto que eu até estava comentando com o Joel, essa primeira vez que eu fui lá, eu não sei aqui quem conhece, mas Bogotá é uma cidade bastante alta, ela tem 2.900 metros de altitude, mas é muito cercada de montanhas verdes, uma coisa muito bonita.
E aí eu perguntei para o meu amigo que tinha me levado, eu disse, é ali que as Farc ficam? Ele deu uma gargalhada e falou, não, elas antes ficavam ali. Agora elas foram empurradas para o interior das selvas. Porque o Uribe conseguiu fazer isso com o plano de segurança democrática. Ele conseguiu empurrar, assim, deixar as Farc acuadas no máximo possível. E as pessoas começaram a ter direito a circular novamente pelas ruas e andar e viajar de um estado para outro livremente, sem medo de assalto, sem medo de sequestro, sobretudo sequestro. E a coisa vinha maravilhosamente bem, até que, quando chegou já no fim do segundo mandato, as pessoas queriam que o Uribe continuasse, mas pela legislação ele não podia, pela Constituição ele não podia. E tentou-se fazer um referendo para que as pessoas decidissem se queriam dar um terceiro período a ele. Mas esse referendo foi vetado pela Corte Suprema de Justiça, né? Infelizmente não foi possível. E então o candidato mais próximo do presidente Uribe era o seu então ministro da Defesa, o Juan Manuel Santos, e que era um fiel aliado, ele do mesmo partido de Uribe, ele tinha os mesmos propósitos, pelo menos era o que se sabia. E o Uribe lançou ele como seu candidato, e foi assim a coisa mais desastrosa que se tem notícia até hoje. Porque o Manuel Santos, tudo que ele queria era aquele poder. Ele fingiu o tempo inteiro para agora se revelar o que é. Então, com a ascensão do Juan Manuel Santos, uma das coisas mais graves que está ocorrendo na Colômbia agora é, por exemplo, a Corte Suprema de Justiça e o Ministério Público, que lá chama-se Fiscalia, eles estão encarcerando todos os militares de todos os graus que combatem terroristas. Porque, assim, numa guerra, todo mundo sabe, principalmente os homens que serviram no exército sabem disso, morte em guerra não é assassinato, é baixa em combate, não é? Mas lá reformularam a lei para criar a figura do assassinato. Então o terrorista pode assassinar os militares e os policiais, mas quando os militares e policiais revidam, defendem a pátria, eles assassinaram, eles não deram baixa em combate. E essas pessoas estão indo para a cadeia. Hoje, desde generais até soldado, há 5.000 militares presos na Colômbia por terem dado baixa em terroristas. E isso daí com a anuência do presidente Santos. Por quê? Porque isso é parte desse projeto que eu falei mais atrás, não é? Do Bloco Regional de Poder Militar, que é também ordem do Foro de São Paulo. Isso daí é determinado pelo Foro de São Paulo, destruir as Forças Armadas. E como é que vai destruir? Primeiro desmoralizando. A desmoralização dos brasileiros. Como é que está a situação dos militares brasileiros? Desde que Lula assumiu, que ele promete reequipar, vai melhorar os soldos, que não sei o que, não sei o que. E eu falava para eles, olha, isso é promessa de mentiroso, promessa de comunista não se cumpre. Lembre-se que Stalin assinava documentos e não cumpria, porque comunista não tem palavra. Comunista diz uma coisa e faz se quiser, ele não tem palavra. E ele dizia, não, porque ele prometeu, ele vai reequipar, ele vai melhorar isso, melhorar aquilo, e não fez até hoje. No segundo mandato eu falei, olha, ele está prometendo e não vai cumprir. Terminou o mandato, os 2 mandatos dele, ele não reequipou coisíssima nenhuma, não é? Entrou a dona Dilma e também continua nas promessas, Então, essa é a primeira desmoralização, porque eles não têm, se por exemplo, eu não acredito que isso vai acontecer, mas supondo que o Brasil é atacado por um outro país, a gente perde no primeiro dia de guerra. Logo no primeiro dia, porque não há equipamento. Pode haver vontade dos militares, pode haver vontade dos soldados de guerrear, de defender a pátria, mas eles não têm como. Eles não têm armamento, eles não têm equipamento bélico, eles vão fazer como? Não é? Então, essa é a primeira desmoralização. A segunda desmoralização é quando o senhor José Genuíno, o terrorista José Genuíno, vulgo Geraldo, comandante Geraldo, quando ele perdeu uma candidatura aí, ele não foi eleito a coisa nenhuma, então como prêmio de consolação deram para ele
um cargo no Ministério da Defesa. Essa foi uma humilhação das mais grandes que eu já vi na minha vida. Como é que pode um terrorista, não é, que combateu contra os militares, que tramava contra o país, ele vai para o Ministério da Defesa, a quem os militares são subordinados? É uma humilhação muito grande. Depois, colocaram esse terrorista para ser o representante dos militares na Comissão da Verdade. Então, eu não acredito que possa haver humilhação maior para um militar do que isso daí. Mas os militares, o que é que fazem? Os comandantes, o que é que fazem? Nada. Aplaudem. Aplaudem. E isso me envergonha. Isso me envergonha. Eu não sou militar, eu não tenho militar na minha família. Eu nunca servi a força armada nenhuma, mas eu sinto vergonha. Porque militar para mim é guerreiro. Eu sou guerreira, à minha maneira. Não é? Eu sou guerreira da palavra. Eles são guerreiros de arma e eles têm a obrigação de defender. Como é que a gente vai ficar se alguém invadir esse país que não... A gente não imagina que vá, porque o Brasil não tem inimigos, mas como é que a gente vai ficar? Quem é que vai nos defender? Se eles dizem amém para um terrorista, se eles dizem amém para essa maldita comissão da mentira, eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada. Nós, civis, é que ficamos esperneando pela rede, escrevendo artigos, se expondo. E eles que tinham a obrigação, eles não fizeram nada. Então, eu não sei aonde que vamos parar. Eu não sei. A única coisa que eu sei é que nós estamos caminhando para isso. Porque, como a Dona Maria do Rosário falou ano passado na Argentina, e foi cumprido, em dezembro foi instalada a comissão, agora vai se começar o processamento da análise, do julgamento, do não sei o quê, não é? Com uma comissão que só tem representantes do lado deles. Cadê a imparcialidade dessa comissão? Uma comissão se supõe, se vai haver um julgamento, tem que haver duas partes contraditórias, não é? Para se julgar alguma coisa e se chegar a um consenso. Mas não, se só tem gente do lado deles, então vão condenar a todos. Vão condenar a todos. Então, há dois bodes expiatórios aqui no Brasil, pelo menos que eu tenho conhecimento. Um deles é o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi diretor do DOI de São Paulo, e que é uma pessoa que eu conheço, que é um senhor gentilíssimo, generoso. É assim, tipo um pai. A esposa dele, Dona Joseíta, enquanto ele dirigia aquele departamento, as festas de Natal, ela ia lá levar bolo, levar presentinho para as presas. E hoje elas dizem, como aquela Beth Mendes, que abriu a boca para dizer que foi torturada por ele. As provas ninguém mostra. A Dona Dilma mesmo diz que foi torturada durante 3 meses. Agora, cadê as marcas? Eu gostaria de ver. Cadê as provas? Eu quero ver as provas físicas, marcas psicológicas, cadê? Porque chorar, se eu quiser, eu choro aqui também. Basta me lembrar das histórias das vítimas da Colômbia, eu começo a chorar. Então ela pode ter lembrado de alguma coisa muito triste e chorou. É muito fácil chorar, eu quero ver a marca física da tortura. Nenhum deles tem. Nenhum deles tem. E o próprio José Genuíno, que disse que foi torturado, que não sei o quê. Me dá esse livro, por favor. Não, outro. Eu trouxe aqui para vocês esse livro que eu recomendo que vocês comprem. É do Coronel Lício Augusto Maciel, um herói. Esse homem é um herói, é uma pessoa linda, é um amigo queridíssimo. Um senhor de 83 anos que é perfeitamente lúcido e atuante, um guerreiro de verdade. Foi ele quem prendeu José Genuíno. E ele me disse, certa vez, ele inclusive fala aqui nesse livro, ele disse, por todas as coisas que esse infeliz vive dizendo hoje, eu me arrependo de ter sequer dado um tapa nele, porque ele não apanhou. Ele foi preso, sentaram ele numa árvore, amarraram as mãos dele para ele não fugir, e ele ali entregou tudo. Aqui o Coronel Lício fala, ele entregou tudo, o nome de todo mundo. Ele não foi torturado, nenhuma dessas pessoas foi torturada. Sabe? Agora, existia assim uma espécie de como é que eu digo? Não é bem chavão, é palavra de ordem. Existia uma palavra de ordem que o falecido Mário Lago, ele falou certa vez numa entrevista, que era a palavra de ordem o seguinte:
todo aquele que for preso, quando sair, diga que foi barbaramente torturado. E vocês podem ver em todas as entrevistas, em todas as textos e coisas, todas essas pessoas dizem que foram barbaramente torturadas. É barbaramente torturado, isso é uma frase chavão que eles tinham a obrigação de dizer, não é? Todos eles dizem isso. Agora, cadê as marcas dessa tortura tão bárbara? Cadê, gente? Me mostra. Não é? Ninguém mostra. Agora, falar é fácil. E aí chega essa comissão toda composta por gente do lado deles para dizer isso, para reafirmar isso. Para reafirmar isso daí. Para condenar o Coronel Lício, um herói que salvou a pátria daquela infelicidade. Eles querem que o Coronel Lício dê o destino dos defuntos deles, os cadáveres deles. Mas o que acontecia? Quando morria um militar, os outros companheiros levavam numa rede nas costas e levavam para ser enterrado, com dignidade de uma pessoa deles. Os terroristas não, o que faziam? Eles estavam lá para os bichos comer. E os militares não tinham nenhuma obrigação de enterrar o terrorista. Por quê? Enterrar o inimigo? Quem enterra o inimigo é o seu companheiro. Então agora eles querem que o Coronel Lício dê conta dessas vítimas. Só que muitas dessas pessoas estão vivas. Muitos desses que são tidos como desaparecidos, já foi provado que estão vivos. Estão vivos, morando no outro país, que saíram, trocaram de identidade e não querem voltar a essa vida. Não querem voltar para o Brasil, não querem mais saber disso. E aí como é que fica? Os militares falharam muito em não ter se imposto, sabe? Eles falharam, por exemplo, quando eles combateram a subversão, os atos terroristas, mas não combateram no campo cultural. Eles não ensinaram às pessoas o que é comunismo. Eu, por exemplo, desde menina, como minha família sempre foi muito católica, eu sempre ouvia dizer que comunismo, que a gente não podia se aproximar do comunista, porque comunista é mau, comunista é ateu, comunista não acredita em Deus. Isso era tudo que eu sabia. Agora, o que de fato o comunista tinha feito, nunca me disseram. Eu vim aprender agora depois de velha. Foi que eu vim saber o que realmente, os crimes que eles cometeram. Então, eu creio que os militares falharam nesse aspecto também. Enquanto eles combatiam no campo físico, no campo da subversão e do terrorismo, eles deviam também ter feito um trabalho nas escolas, porque aquelas aulas de educação moral e cívica e de OSPB, não era outra? OSPB, elas não ensinavam o que era isso, não diziam que era isso, não é? Não falavam que era comunista, então deviam dizer, olha, eles fizeram isso, eles mataram assim, eles torturaram, eles explodiram bomba em quartel, eles mataram, assassinaram o soldado Mário Cosel Filho, fizeram ele em pedaços num carro-bomba, um sentinela de um quartel. Não é? Eles explodiram a bomba aqui no aeroporto dos Guararapes, matando gente inocente. Deviam ter dito isso, mas não disseram. Então o que ficou? Ficou a história recontada, reescrita por eles. E essa geração, que talvez aqui tenha muita gente dessa geração que já pegou a coisa dos livros que eles escreveram, não sabe o que é a verdade. Né? E agora eles vão fazer essa comissão da infâmia. Eu chamo comissão da infâmia, porque de verdade isso não tem nada, absolutamente nada. Não é? Bom, então voltando agora para a Colômbia, as Farc é um caso bem particular. Conforme eu havia dito, as Farc são um bando terrorista, são um bando comunista, mantido até hoje pelo Partido Comunista. E havia na mesma época das Farc, havia um outro grupo terrorista chamado M19, Movimento 19 de Abril, que é em homenagem à morte de não sei quem, um terrorista aí. Chama somente M19. E esse M19 praticou muitos atos terroristas, muitos sequestros também. E em 1985, no dia 6 de novembro de 85, o Pablo Escobar, o narcotraficante Pablo Escobar, que era o maior narcotraficante da Colômbia, ele soube que estava para ser julgado na Corte Suprema de Justiça os processos de extradição dos narcoterroristas para os Estados Unidos, que requeriam a extradição dessas pessoas.
Então ele planeja, junto com o M19, ele financia o M19 para o M19 praticar um ato terrorista lá e dar fim a esses processos, ou destruir de alguma forma. E então o M19, no dia 6 de novembro de 1985, invade o Palácio da Justiça, faz refém as pessoas que estavam numa cafeteria que fica no térreo. Depois, com essas pessoas, sob a mira de armas, bota algumas, tranca algumas no banheiro, leva outras para o quarto andar, lá assassina vários, a sangue frio, metralha vários juízes, advogados, pessoas que estavam lá. E quando as pessoas se dão conta do que está se passando ali, falam com o presidente, na época Belisário Bittencourt, e o presidente Bittencourt autoriza o comandante do Exército a agir. Então, o comandante do Exército manda o comandante da Escola de Cavalaria, que é o coronel Luiz Afonso Praças Vega, ele vai com a tropa dele para conter aquilo que está acontecendo lá. Quando os terroristas veem que o Exército está chegando, eles incendeiam o Palácio da Justiça. E nesse incêndio muita gente morreu carbonizada. Então o coronel Plazas entra com o tanque. Infelizmente eu esqueci de trazer o livro. Ele tem um livro que tem uma foto exatamente disso. Ele entra com o tanque pela porta e lá ele consegue salvar mais de 300 pessoas. 360, se não me falha a memória. E qual era a função dele? Era conter aquilo lá e resgatar as pessoas e encaminhar para outra. Outros encaminhavam para fazer a triagem, ver quem era, etc. e tal. Junto do Palácio da Justiça tem um museu, uma casa que chama Museu da Casa del Floreiro, que é um museu histórico, para onde as pessoas que estavam sendo resgatadas foram encaminhadas. Para lá é justamente se ver quem era, tomar o nome, ver qual era o estado da pessoa, etc. E o coronel Plazas não teve nenhum contato com essas pessoas, ele só resgatava e entregava. Após isso durou 2 dias e após isso, assim mais ou menos um mês depois, uma comissão de 3 juízes avaliou todo o processo, todo o resgate, etc. e tal, e concluiu que foi uma operação exitosa, que o Exército agiu com absoluto rigor e lisura, que salvou inclusive essas pessoas todas e que as pessoas mortas, carbonizadas que estavam ali, certamente eram terroristas. Passados 20 anos, esses terroristas do M19, que também foram anistiados, voltaram ao poder. Hoje em dia eles estão, o prefeito da capital do país, de Bogotá, é um ex-terrorista do M19, Gustavo Petro. Há vários senadores, há vários deputados, há vários governadores de estado, há vários prefeitos terroristas. E o que é que eles fizeram? Eles resolveram reabrir esse caso e condenar o coronel Plazas como desaparição forçada de pessoas. Denunciavam um número de 11 pessoas desaparecidas. E essas pessoas não foram desaparecidas, porque os cadáveres foram encaminhados para a medicina legal, e lá o Ministério Público, que também é feito de pessoas do M19, retirou os cadáveres dessas 11 pessoas, separou e deixou para o legista avaliar aqueles casos que estavam ali. Então, essas 11 que foram retiradas são desaparecidas, para inculpar uma pessoa inocente. E o coronel Plazas foi condenado em primeira instância a 30 anos de prisão, foi condenado em segunda instância a 30 anos de prisão. E agora o advogado dele e a Procuradoria-Geral da República recorreu, porque é uma coisa absurda, ele não teve nada a ver com isso, ele é absolutamente inocente, ele salvou 260 pessoas, ou foi 360, o número me falha um pouco agora a memória. Ele saiu de lá carregado nos ombros, a cidade inteira aplaudindo ele como herói nacional, agora está sendo condenado. Por quê? É parte do mesmo projeto. Parte do mesmo projeto. Tudo parte do mesmo projeto. Então, agora, o presidente Santos vem com uma nova lei, que ele chama Marco Legal para a Paz. Porque o objetivo dele, depois que ele conseguiu a presidência, foi inclusive a eleição mais
mais votada de décadas, ele teve 9 milhões de votos, porque as pessoas votavam nele acreditando que ele iria dar seguimento ao projeto do presidente Uribe. E, no entanto, a primeira coisa que ele fez foi, ele traiu o povo de uma maneira assim estúpida. A primeira coisa que ele fez foi reatar relações com o Chávez, não com a Venezuela, porque havia um desentendimento. O Chávez se desentendeu com o Uribe, ele odiava o Uribe, vivia dizendo horrores, chamando ele de mafioso, não sei o quê, e romperam relações diplomáticas por conta de o presidente Uribe acusar a Venezuela de abrigar os terroristas das Farc, inclusive com provas de satélite, mostrando que tinha os acampamentos. Isso foi entregue na OEA, foi uma denúncia feita na comissão da OEA, e Chávez rompeu relações diplomáticas com a Colômbia. Quando o Santos assumiu, 2 dias, só 2 dias depois, a primeira coisa que ele fez foi um encontro com Chávez lá em Cartagena, onde reatou as relações e ficaram muito, muito bem, e ele disse que passou a chamar Chávez como o meu mais novo, melhor amigo. Isso foi a primeira bofetada que os colombianos receberam, porque todo mundo lá tem Chávez como inimigo da Colômbia, inimigo do povo colombiano, né? E nesse encontro não se soube direito, porque não foi revelado, o que foi que eles conversaram. Apenas o Santos disse que aquele encontro seria para... porque a Venezuela tinha uma dívida de 800 bilhões com os empresários colombianos, e ele disse, não, com esse acordo a gente vai selar a paz e os empresários vão receber o dinheiro deles, etc e tal, é necessário. E as pessoas ficaram acreditando, o dinheiro não foi pago até hoje. E depois ele foi mostrando as coisas que foram acordadas naquele encontro. A primeira coisa que foi acordada foi retirar a queixa da OEA de que a Venezuela tem bases das Farc, mantém os chefões das Farc lá dentro do Forte de Luna, que é onde funciona também o Ministério da Defesa da Venezuela. O Timochenko, que é o atual secretário-geral das Farc, vive lá. O Ivan Marques, que é o secretário de Relações Internacionais das Farc, vive lá no Forte de Luna. Então, Santos mandou retirar essa queixa com provas de satélite, com provas fotográficas das pessoas lá. Mandou retirar. Isso é a primeira bofetada assim, gigantesca no presidente Uribe, porque desmanchou e deixou ele desmoralizado. Depois, o Chávez vinha reclamando porque, não só ele, como todos os outros países pertencentes ao Foro de São Paulo, o Brasil, inclusive, vinha encabeçando muito essa história, que os Estados Unidos têm um acordo de cooperação militar com a Colômbia. E, na época da renovação desse acordo, os Estados Unidos propuseram, como o Correia tinha cortado o direito de uso das bases de Manta, dos Estados Unidos lá nas bases de Manta, então os Estados Unidos propuseram eles utilizarem as bases colombianas, mas não era para implantar base norte-americana, e sim utilizar junto com os colombianos aquelas bases de lá. Então, o Chávez foi quem encampou essa ideia ridícula de que os Estados Unidos iam implantar 8 bases na Colômbia, quando não ia implantar nenhuma só. Aí o que o Santos fez? A segunda medida dele, antes tinha encaminhado, o Congresso resistiu que isso fosse votado, porque esse projeto, essa ampliação desse projeto tinha sido feito de forma irregular, não sei o que, deveria ser votado pelo Congresso. Então o que Santos fez? Mandou retirar isso daí e encerrou o contrato com os Estados Unidos. Um contrato que era, assim, fundamental para a segurança, porque os Estados Unidos ofereciam satélites, tecnologia, equipamento, helicópteros de última geração que ajudaram muito nesse combate, não é? Que deu baixa de vários cabeças das Farc. Retirado esse acordo, os Estados Unidos pararam de ceder tecnologia e armamento e etc., e apoio mesmo bélico. Então, a partir daí, começou o enfraquecimento dos militares, né? E com essa lei que diz que eles são criminosos, está botando eles na cadeia, levando eles para a prisão, sendo condenados, tem um major que é super condecorado, um major Maldonado, esse daí me partiu o coração.
Ele é um militar que sempre foi o primeiro de turma, super condecorado como herói, de várias batalhas, de várias coisas. Um rapaz moço, de 30 e poucos anos. Ele foi condenado a 50 anos por ter dado baixa a um terrorista. Um terrorista. A coisa é assim, absurda, é gritante. Então, como se tudo isso não fosse pouco, aí o Santos, que só sonha com a reeleição, ou então em receber o Prêmio Nobel da Paz, ele quer, de qualquer maneira e a qualquer custo, dizer que selou a paz no país, que acabou com o movimento terrorista. Então, o preço que ele está oferecendo é o seguinte: ele criou uma lei chamada Marco Legal para a Paz, que os colombianos imediatamente passaram a chamar Marco Legal para a Impunidade. Porque o que faz? Ele diz assim, que os terroristas que se entregarem, não é, disserem que não querem mais ser terroristas, eles vão ser anistiados, não vão pagar nenhum minuto de cadeia, vão ter seu nome limpo. É como se fosse assim, como os latinos sempre dizem, borrão e coisa nova. Vira a página e a folha está em branco. Entende? É isso daí que vai acontecer. Então, um terrorista que assassina crianças, que recruta meninas para serem prostitutas dos chefões, meninas de 12 anos, que fazem elas abortarem, porque uma guerrilheira não pode ter filho. Quer dizer, essas pessoas vão ter a ficha mais limpa do que os militares que combateram eles e que estão presos como assassinos. É isso que Santos está fazendo com essa lei. Essa lei já foi aprovada no dia 15 de maio. No dia 15 de maio, as Farc cometeram um atentado violentíssimo no centro de Bogotá contra o Dr. Fernando Londoño Hoyos, meu amigo pessoal. Ele tem um programa de rádio chamado La Hora de la Verdad, e esse senhor, ele é um dos mais brilhantes guerreiros que tem na Colômbia. Ele foi ministro da Justiça de Interior e Justiça de Uribe, e ele deixou o cargo, ele foi exonerado do cargo, porque na ocasião ele impediu que um juiz fizesse uma tramóia com um terrorista. Ele não permitiu. Então criaram um caso falso e ele foi condenado a ficar inabilitado por 12 anos. Então ele não pode se eleger a coisa nenhuma. Ele perdeu o cargo e não pode se eleger a coisa nenhuma. Então ele passou a ficar só com as colunas de jornal e com o seu programa La Hora de la Verdad. E ali nesse programa ele denuncia muito duramente todos esses crimes, denuncia os erros que o presidente está cometendo. Ele não tem medo. Ali é a hora da verdade mesmo. Ele fala toda a verdade que deve ser dita. Então, no dia 15 de maio, as Farc cometeram um atentado contra ele. Usaram um sujeito, eles usaram uma técnica mais nova, que até então não tinha sido utilizada. Um sujeito veio numa moto, com um pacote com uma bomba, e essa bomba tinha uma espécie de imã no fundo da caixa. Ele correu até o carro, aproveitou o sinal fechado, quando os carros pararam, ele correu até o carro do Dr. Londoño, colocou a bomba lá e correu. O motorista dele, quando viu aquilo, desceu do carro e puxou. E isso foi o que salvou a vida do Dr. Londoño. O carro ficou completamente destruído, o motorista e o segurança dele ficaram em pedaços, literalmente em pedaços, inclusive na roupa dele, na imagem do vídeo que eu divulguei, tinha pedaços dos corpos dessas duas pessoas. Isso foi na manhã do dia 15 de maio. À tarde estava sendo julgada essa lei na Câmara. E nem diante disso daí, as pessoas, os políticos, os deputados condenaram a lei. Ela foi aprovada. E por esses dias está para ser votada no Senado e tudo indica que vai ser aprovada. Então, gente que pratica esse tipo de coisa vai ser indutada, vai ser... E depois, pior que isso, elas vão ter a vida política dela restabelecida e elas vão poder se candidatar a cargos políticos.
elas vão poder chegar não somente a deputado, senador, elas vão poder até ser presidente da República. Imaginem. É como nós aqui, com um terrorista na presidência. Só que lá, são terroristas violentíssimos, que praticam... Semana passada, eu estava contando a Joelson um pouco antes da gente chegar aqui, que no dia 5, exatamente a semana passada, uma família lutava com o nascimento de um bebê. Uma senhora estava dando à luz com uma parteira numa cidadezinha do interior, e o parto complicou. Então o pai da criança, o marido da senhora, chamou a polícia para ajudar no parto, e eles tinham um filhinho pequeno, de uns 5 anos. Então a polícia veio, e no trajeto que iam levar para um hospital, as Farc atacaram o carro só porque era um carro da polícia. E assassinaram essa mãe grávida, o bebê dela, a parteira, os 2 policiais. E o pai e a criança ficaram muito gravemente feridos. E essas pessoas, elas vão ser indultadas, elas vão poder se candidatar a cargo político. Essa nós estamos chamando de a lei, o marco da impunidade. Isso é um marco para a impunidade, é premiar o crime. E é isso que o comunismo faz. A gente não pode nunca, mas nunca de forma alguma dissociar terrorismo de comunismo, porque isso é uma coisa só. Eu não me lembro bem qual foi o Papa, eu acho que foi Paulo VI, João Paulo, não me lembro qual foi o Papa, que disse, que definiu muito bem, que o comunismo é intrinsecamente mal. Eu digo, o comunismo é o mal encarnado. Não é? Então, todos nós que estamos aqui, eu acho que temos que ser um pouco guerreiros disso daí. A gente tem que denunciar. O meu objetivo aqui, eu estava dizendo para o Antônio, falando para o Joelson também, que o meu objetivo aqui de contar essas coisas para vocês, de alertar sobre essas coisas horríveis que estão acontecendo, que vão acontecer conosco muito em breve. Isso não é previsão futurista, não é premonição, não é nada disso, não. São fatos que eu venho acompanhando há 13 anos. E eu estou vendo tudo acontecer exatamente como está sendo previsto. Porque não sou eu que estou dando minha opinião, eu estou apenas relatando coisas que eles escrevem, que eles determinam, que eles estabelecem. Então, o que nós temos que fazer é denunciar, cada um de nós. Fala para o vizinho, fala para o amigo, se tem um blog, escreve lá. Se tem... o vizinho, a empregada, o porteiro, o assessorista, não sei, a qualquer um, fale, pelo amor de Deus, não votem no PT. Eu volto um pouquinho e dá uma pausa. Esses bujões, essa é a forma do ataque mais violento das Farc. Esses bujões, feito bujão de gás, eles colocam TNT, pólvora negra, pregos e excremento, tudo dentro. Para quê? Para quando a coisa explode, se pegar uma pessoa, tipo assim, pegou a perna, um estilhaço pegou a perna, ela não morreu toda. Mas aqueles estilhaços com o excremento vão dar gangrena, e se a pessoa não for atendida logo, ela morre também. Eles fazem isso tudo. Agora, esse ataque aí, que vocês estão vendo, isso daí, antes de passar, eu quero contar a história. Isso aí é uma espécie de aldeia de pescadores chamada Borralhá. E aí, essa área é uma área muito cobiçada porque ela dá para o Mar do Pacífico. Então, ali é muito fácil de escoar a droga nos submarinos que eles fizeram. Então, é uma área muito cobiçada por narcotraficante, pelas Farc, por ELN e pelas autodefesas que já não existem mais. Essas daí foram extintas realmente. Então, elas viviam brigando por esse território. E essa é uma área onde, nesse dia, que foi no dia 2 de maio de 2002, estava havendo um confronto entre as Farc e um outro grupo narcoterrorista. Então o padre da paróquia convida assim, o máximo de pessoas que ele pode, entre na igreja. Entraram muitas senhoras, muitas mães com criança no colo, velhos, pessoas que, assim, acho que puderam se abrigar ali.
e eles jogaram essa porcaria desse cilindro bomba desse jeito dentro da igreja. Em 2004, no Fórum Social Mundial que aconteceu em Porto Alegre, na época o Lula tinha feito alguma coisa que as pessoas estavam, não sei se foi o MST, alguém que estava insatisfeito com ele, e no discurso dele, as pessoas começaram a vaiar, e Chávez estava presente nesse encontro, e ele falou o seguinte: olha, não façam isso com o companheiro Lula, porque vocês têm que ver que o Brasil é um país muito grande, então é como se eu corresse com um Fórmula 1 e ele corresse com um Fusca. Então, na Colômbia, na Venezuela, a coisa eu pude implantar o socialismo com muito mais rapidez, porque é um país menor. Mas no Brasil não pode ser assim, tem que ir devagar. Então é exatamente isso, eu estou vendo o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, essa história mesmo dessa Comissão da Verdade, eu estou falando desde 2004, que está acontecendo na Argentina, eu estou alertando, isso vai acontecer e os militares debocharam de mim. Isso vai acontecer. Depois, em 2006, veio esse tal outro bloco regional de poder, que eu falei novamente, olha, vai acontecer isso. E a Comissão da Verdade é isso daí. Né? É exatamente isso que visa. Então, o meu interesse nos países nossos vizinhos, não é porque eu me interesso mais por eles do que pelo meu país, absolutamente. Não é. É muito pelo contrário, é uma preocupação imensa com o meu país, que me faz buscar lá fora o que já está acontecendo e que vão plantar aqui. Agora, se as pessoas são muito imediatistas, só se preocupam com o que estão vendo na hora, quer dizer, eu não posso fazer nada, não é? Como, por exemplo, muita gente se queixa de mim porque eu não comento sobre essas questões de mensalão, da questão aí do Cachoeira, da corrupção. Digo, olha, isso daí não é que eu concorde com essas coisas, não é que eu não me preocupe com isso daí, não, me preocupo sim. Porque a corrupção no governo brasileiro já é uma coisa endêmica, é um câncer em metástase, né? Em todo canto a gente não tem um lugar, um ministério, um político, um não sei o quê, que não esteja envolvido com esse tipo de coisa. Isso está já, assim, já tomou tudo. Mas acontece que isso não é a raiz, isso não é a fundamental. Isso daí é consequência, isso não é causa. A gente tem que ver as causas. O que é que provoca isso daí? Para que é que essas pessoas querem tanto dinheiro? Para que é que elas roubam? Para que é que elas corrompem tanto? Uma das coisas, um dos projetos, é de se fechar o Congresso. Isso é um projeto antigo dos comunistas, de acabar com o Congresso. Então, o que eles fazem? Eles corrompem o Congresso de uma forma tal que as pessoas, inclusive, eu já vi muita gente pedindo isso. Fecha o Congresso, acaba, para que político, não sei o quê. Isso é necessário, o Congresso é necessário em todo o país. Agora, por que querem acabar o daqui? Porque está tão podre que as pessoas não aguentam mais. Então, acha que acabando é que vai ser a solução. E acabar é exatamente o que eles querem. Entende? É isso que eu estava falando com relação à história do Lúcio Gutierrez. Eles criam o caos para as pessoas começarem a se revoltar e pedir exatamente aquilo que eles querem. Eu explicava no começo que quando o Foro de São Paulo foi criado, ele foi criado por Fidel Castro e Lula, e Fidel Castro era o único governante naquela ocasião. Não existia, nos países membros do Foro, não existia nenhum presidente. Então o objetivo deles era colocar em cada país membro um presidente deles. E isso foi sendo feito paulatinamente. O primeiro foi Chávez, depois veio Lula, depois veio o Nestor Kirchner, enfim. Não, Morales foi depois.
foi o Daniel Ortega, foi o Maurício Funes lá em El Salvador, enfim, eles foram colocando todos os presidentes. E no Equador, eles colocaram Lúcio Gutiérrez. Lúcio Gutiérrez era um presidente indicado por eles. Só que quando o Lúcio Gutiérrez tomou posse, ele cedeu umas bases em Manta, na cidade chamada de Manta, ele cedeu umas bases aos Estados Unidos, umas bases estratégicas. E como, só para concluir, então como ele se mostrou muito favorável ao apoio aos Estados Unidos para combater as drogas, ele começou a ser defenestrado pelo mesmo Foro de São Paulo que tinha colocado ele lá. Realmente houve dinheiro das Farc para a campanha de Lula em 2002, isso aí houve. Houve sim. Uma última pergunta para fechar. É o seguinte, eu escutei do Olavo de Carvalho e li também na Veja. Não sei se... Parece-me que tem muito fundamento. Que na Colômbia ou na Venezuela, não sei em que lugares, havia campos de treinamento de guerrilhas nos quais participaram muitos do MST e também do Comando Vermelho, da PCC, etc. Então, se a senhora tem dados que confirmam isso. Veja, com relação a isso, são duas coisas distintas. O PCC e o CV e o ADA, quer dizer, todos esses grupos de narcotraficantes do Rio de São Paulo, eles têm relações estreitíssimas com as Farc. Eles dão armas em troca de droga. Inclusive, o Fernandinho Beiramar foi preso lá em Letícia, na ocasião foi em Letícia, que é a fronteira com o Brasil, com Tabatinga. Ele era a ligação mais próxima das Farc com o tráfico de coca. Só que Fernandinho Beiramar continua preso e comandando. Ele continua comandando de lá, não é? E ele fazia o negócio dele era na troca entre armas e droga. Agora, o MST é treinado pelas Farc. O MST é treinado pelas Farc. O MST é o braço político do PT. Inclusive, eu soube por um correspondente, isso eu não tenho como provar, eu não tenho as provas e eu não tenho como pesquisar. Ele me falou que existe uma espécie de silo em Mato Grosso, Corumbá, alguma coisa por ali pelo centro, já próximo da Bolívia, existe uma espécie de silo onde há uma infinidade de metralhadoras das Farc, porque assim, houve Chávez, há uns 2 anos atrás, ele fez uma compra de 100 mil AK-103 da Rússia para repor lá para os militares dele, inclusive para essa milícia que eu falei aqui. E todo mundo ficou se questionando, e o que foi feito das armas que existiam? Ele repassou para as Farc, que repassou para o MST. Então existe esse silo, eu infelizmente eu não tenho, eu gostaria muitíssimo de ver, confesso sinceramente que eu gostaria de ver, mas dizem que há um silo enorme, forrado com uma lona, que é para quando disser para a rua, que inclusive Lula disse, quando fizeram aquelas passeadas do cansei, do não sei o que lá assim, ele ficou zombando e dizendo, quando eu quiser botar o povo na rua, eu boto, basta dizer, vamos para a rua, e isso é verdade, ele sabe que faz isso com o MST. Basta dizer rua e todo mundo vai com as armas que estão escondidas lá das Farc. O que está acontecendo com o nosso Corte Suprema de Justiça, Supremo Tribunal Federal, é que estão sendo colocados, por exemplo, tem oito ministros foram colocados por Lula. Então essas pessoas são colocadas lá propositalmente a dedo, inclusive são pessoas dele, não é? E aí as leis vão sendo refeitas. Teve não sei se um ministro, um desembargador, um juiz aí que fala no direito achado na rua, tem uma história dessa, não é? Eu nunca vi isso, para mim é uma excrescência, né? Mas é isso que eles querem agora, porque assim, é o povo no poder, é sempre essa coisa de povo, que é uma coisa piegas e nojenta, porque eles não estão preocupados de jeito nenhum com o povo, com a dignidade do povo, né? Mas usar o povo para justificar os atos deles. Então, quer dizer, você tem as universidades todas, desde o fim da ditadura, que vem com a implantação do gramscismo, né? E utilizando as técnicas de Gramsci, de lavagem cerebral, de mudança, inclusive mudança de termos,
não é? E, quer dizer, se essas pessoas são formadas dessa maneira, elas não sabem pensar de maneira diferente. Então eu acredito que um pouco do que você perguntou está por aí. Elas já são formadas a pensar daquela maneira. Agora, e vão ocupando cargos públicos, cargos importantes, e vão chegando a juízes, a ministros, a promotores, a não sei mais que. É claro que elas vão querendo moldar a lei de acordo com aquilo que elas aprenderam. E isso é feito propositalmente. É feito propositalmente. Até que se implante no país socialista de fato. Não sei se respondeu. Veja bem, eles dizem que não vão mexer na anistia, inclusive porque o Supremo já disse que não, ela é imutável, não é? Mas, como eu estava dizendo antes também, eles dizem assim, não é tudo isso não, a gente só quer levantar os fatos daquela época e dizer que aconteceu isso com fulano, e descobrir onde estão desaparecidos, e enterrar os mortos, etc. É o discurso deles. Só que esse é o primeiro passo. Mas o que eles querem, de fato, e foi o que a dona Maria do Rosário falou na Argentina, é que eles vão refazer a lei da anistia para tirar isso da índios militares. E depois de tirar isso, aí acabou. Porque aí eles vão ser julgados. Porque, inclusive, eles estão dizendo que crime de tortura, crime de lesa humanidade é crime imprescritível. Agora, é muito curioso que eles chamem os militares de torturadores, mas o que eles fizeram não é tortura? Será que eles não torturaram ninguém? Assassinaram, não é? Então, quer dizer, esse é o primeiro passo, tá certo? Eles vão tirar, depois vão julgar, vão condenar, como está sendo feito na Argentina, está sendo feito no Uruguai, está sendo feito no Chile, não é? E na Colômbia por outras razões, que já que o senhor lê meus artigos, o senhor deve ter lido um que eu falei sobre isso, que é por outras razões, mas também está sendo a mesma coisa. Né? Porque o objetivo, e isso casa também, uma coisa que eu passou batido, esse objetivo do Foro de São Paulo é o mesmo objetivo das Farc. O plano estratégico das Farc é uma coisa assim que as pessoas não querem saber, não tem nenhuma preocupação, mas o plano estratégico das Farc é exatamente esse: a tomada do poder pela via legal, e essa lei da impunidade vai dar esse direito a eles. Depois que eles tomarem o poder, eles vão reformular todo o sistema, porque eles dizem mesmo que esse modelo de governo que a Colômbia tem, eles não aceitam, eles não obedecem, eles não reconhecem aquelas leis como leis, eles querem refazer tudo para implantar um projeto socialista. Não é? E destruir as Forças Armadas é um projeto muito imediato. Há acho que uns 15 dias, talvez vocês tenham visto, saiu nos jornais, que a ONU mandou, disse, sugeriu, não sei o que foi, que deve-se acabar com a polícia de São Paulo. Alguém viu essa notícia aqui? Pois é. Quer dizer, a ONU, que quando foi criada, era um projeto válido, era um projeto bom, porque foi logo após a Segunda Guerra, para amparar aqueles países dos opressores, né? E o objetivo era legal. Hoje em dia é um manto de comunista, que só trabalha para comunista, só opera em favor dos comunistas. Então a ONU é o maior interessado nisso. A ONU defende, se não explicitamente, mas implicitamente, defende as Farc. E essa história, quando eu li aquilo, eu digo, não acredito que a ousadia chegou a tanto, mas chegou. Então eles vão fazer isso. O linchamento moral já houve, quando botaram o Genuíno para ser o defensor dos militares. O que é isso? Que desmoralização com o Coronel Lício? Pelo amor de Deus, eu falei com ele semana passada, eu disse, meu coronel, o que é isso? Como é que vai ficar essa história? Veja bem, eu vou falar alguma coisa aqui, que a senhora já falou aí também, e eu acho que o moço aqui também falou, com relação à informação. Né? E eu digo isso, posso até dizer assim, falo de cadeira, porque eu participei do movimento sindical, aqui lá pelos anos 90, e trabalhador de usina de açúcar, para o empresário era visto como um cachorro. Era dessa forma. E eu fiz parte com a diretoria do sindicato, e na oportunidade, por direitos tanto constitucional como do dissídio coletivo,
primeiros 36 meses nós fizemos 54 greves nas usinas de Pernambuco, coisa inédita, para cumprir a Constituição de 88, porque eles não cumpriram o direito do dissídio coletivo. Então, foi muito fácil a gente, que fazia parte daquele movimento, aderir ao que se chamava de esquerda. Foi muito fácil, porque os patrões nos empurraram para isso. Infelizmente, tinha na usina de onde eu nasci, também Tony nasceu também lá, Antônio, a gente chama ele de Tony, porque ele é meu sobrinho, tinha lá um dizer o que era comunismo. A gente olhava aquilo ali e ninguém sabia nada do que era aquilo. Comunismo é isso, comunismo é aquilo, e quem aderisse era demitido da usina, ou então ficava numa lista negra que não tinha direito a mais nada. Então, eu cheguei à conclusão hoje que os nossos patrões e aquelas pessoas que são chamadas de direita, porque eu não acho que são de direita, eles contribuíram para isso. Eu não digo lá nos países que a senhora falou, mas aqui no Brasil. Fizeram com que a classe trabalhadora aderisse com a maior facilidade a esse sistema que está aí. Hoje, mentiroso, falso, enganando a todo mundo. Que eu, graças a Deus, deixei de fazer parte. Então, há essa carência imensa de informação. Eu assisti aqui, dado pelo cidadão que está aqui, um filme, história da Rússia, história da União Soviética. É pior do que aquilo que a senhora mostrou aí. É algo estarrecedor. E ninguém sabe. Essas coisas deviam se passar nas escolas, nas universidades. Então, as pessoas que têm um poder de informação deviam informar o que é. Eu me debato, porque eu faço parte também do movimento da igreja, e até com base, por que é que não fala de política? Não, isso não pode não. Meu Deus do céu, política, não é politicagem. Então, falta dizer isso às pessoas com força. Porque o cara que fazia a propaganda do Hitler dizia que uma mentira repetida 100 vezes torna-se uma verdade. O Joseph Goebbels, ele dizia isso. Então, e a gente está vendo isso, o pessoal mentindo descaradamente e sendo aplaudido. É o que vai acontecer com a Comissão da Verdade. Eles estão sacramentando a mentira que vem sendo repetida. Então, só para encerrar, então acho que a gente tem que bater nessa tecla e mostrar realmente o que é uma coisa e o que é outra, porque senão eles vão tomando vulto, já estão tomando, como o professor está dizendo aí, e daqui a pouco, como é que vai ser? Olha, veja só, o Brasil é o país que eu tenho lembrança que tem mais partido político. Nós temos 38 partidos políticos, eu nunca vi tanto na minha vida. Tanto. Agora, você espreme qual é de direita? Não tem. O que talvez pudesse ser feito era pegar, assim, as pessoas que são realmente, verdadeiramente conservadoras de direita, saírem desses partidos e aí se juntar num só. Mas isso é complicado, né? Eu acho que isso é difícil. Esse livro daqui, o Heitor de Paulo escreveu em 2008, chama-se O Eixo do Mal Latino-Americano. É uma obra-prima para quem quer conhecer e saber melhor sobre tudo isso que eu falei, menos a parte da Colômbia, das Farc, porque isso daí é mais uma especialidade minha, né? Mas ele fala nisso. Esse livro que é brilhante, quem não tem, tem que ter. E tanto esse quanto o livro do Coronel Ulisses, vocês podem encontrar na livraria Resistência Cultural, que fica no Maranhão, em São Luís do Maranhão, Belém. Em São Luís, eu não tenho agora de memória o endereço, mas se colocarem lá no Google, Livraria Resistência Cultural, vocês vão encontrar. O dono dessa livraria é um jovem muito interessante, que eu tenho contato com ele, é uma pessoa que eu tenho uma relação boa de amizade, e eu posso garantir que os livros seguem direitinho, que chegam, inclusive o Heitor colocou lá e está muito satisfeito com o serviço que ele presta. Então, todos os dois, esse livro do Coronel Ulisses, isso aqui é um primor, Isso aqui conta a verdade da guerrilha do Araguaia, que estão querendo esconder, sobretudo agora nesse período
dessa tal maldita comissão da infâmia. Procurem ler esse livro, porque vocês vão saber o que foi que aconteceu, o que estão querendo esconder. Esse livro aqui é importantíssimo. E as pessoas vão muito pelo ouvido, né, pelo que ouvem, aquele discurso bonito. Esses políticos dizem aquilo que o povo quer ouvir. O povo se encanta pelo que ouve, não pelo que vê. Empregar pelos ouvidos, exatamente. Entende? Então você vê, eu vou dar um exemplo bem claro. Aquele empresário, o senhor Gerdau, é um dos mais ricos daqui do Brasil, não é? E nas eleições de 2006, ele deu 100 mil reais para a filha do Tarso Genro, do Partido Comunista. Como é que pode um empresário financiar um comunista? Ele devia financiar um direitista, um conservador, reforçar. Mas não, o que acontece com ele? Ele está pouco se lixando para a ideologia, o negócio dele é ganhar dinheiro. Sem saber que, como diz a máxima comunista, eles não sabem que estão dando a corda que vão ser enforcados. Não é? Pois não, padre? É só para uma informação. Está começando, tem um tempo já, Padre Paulo Ricardo, lá em São Paulo. Muito querido. Sim, e no mês passado estivemos juntos conversando a respeito desses assuntos aí. Ele disse que está começando uma experiência com alguns deputados e candidatos em São Paulo, preparando-os intelectualmente, religiosamente, para poderem, é um trabalho lento, mas pouco a pouco irem galgando. Realmente, o Olavo de Carvalho fala isso, e eu compartilho também, que não é o caso de fundar um partido, mas de fortalecer aqueles que já estão aí na militância em partidos não comunistas, evidentemente, pelo menos. Né? Então, e fazer com que eles possam ir galgando degraus até chegar. Mas é um trabalho lento. Tem que ter, aí é a coisa. Lento, tem que ter persistência. Uma coisa muito importante, o Paulo falou ali, eu queria relembrar também. O Padre Paulo Ricardo fez isso com os candidatos, são mais de 100 candidatos lá, a deputado e vereador. E não quiseram que entrasse mais agora, porque, pelo menos para candidato não, para formação pode. Porque se entrar muitos também não se elege ninguém, né? Então, ele pediu uma coisa, aquilo que Nossa Senhora pediu em Fátima. Pediu que rezassem o terço todos os dias e que fizessem a consagração total a Nossa Senhora. Aquela mesma de São Luís Guinot de Montfort, que São Luís ensina, e que este ano completa 300 anos. Foi a condição que ele deu, porque é uma luta, quer dizer, ao mesmo tempo intelectual, de militância, de esforço humano, mas também é uma guerra espiritual. Não é só uma luta de mente, de corpo, é uma guerra espiritual. O diabo existe, né? Está aí trabalhando, prova disso, o comunismo esparramado em todo lugar. Né? Então, é uma iniciativa que começou, puder que alcance também essas terras e outras, né? Quem sabe daqui alguns anos, sim, a gente chegar até lá. Então, a coisa possa, pela coragem desses agora, possa estar um pouco diferente. Então, todo o nosso continente já está comunista. O único bastião ainda que se salva é a Colômbia. A Colômbia não pode cair, a Colômbia não pode permitir esses terroristas tomarem o poder, porque senão pode decretar o fim, e aí só Deus fazendo um milagre. Porque pode decretar o comunismo total, entende? Por isso que eu luto tanto, eu vou tanto lá, e eu estou sempre em contato com as pessoas, porque é preciso saber o que está passando lá para informar aqui. Porque aqui você não vê, eu coloquei lá no meu blog, tem as informações que não, da América Latina, que a imprensa não divulga. Porque, de fato, essas coisas vocês não vão ver nos jornais, não vão ver na televisão. Quando a televisão, a Globo, pelo menos quando mostra alguma coisa das Farc, são aqueles shows programados. Né? Como o sequestro, o falso sequestro daquele jornalista francês, que aquilo ali foi uma armação sórdida. Aquilo ali foi uma armação miserável, entendeu? Um show para promover as Farc, para dizer, olha, as Farc são tão boas, e que liberaram o rapaz, e ele foi tão bem tratado, e ele saiu fazendo propaganda, fui tratado com uma visita, não sei o quê. É isso que a Globo mostra, mas a Globo não mostra isso que eu mostrei nesse vídeo. A Globo não mostra o massacre que houve da senhora grávida semana passada, não é? Então, é preciso que a gente informe isso, fale para as pessoas, fale um para o outro, divulguem isso. É isso que o Brasil apoia, gente. É isso que me dói, saber, me envergonha, saber que essa terrorista que está aí governando o Brasil, ela apoia esse tipo de coisa. Como é que pode? Eu percebi que o Congresso colombiano também está alinhado com o governo atual. Ele vai aprovar essa nova lei.
Está comprado, está comprado. Ele obrigou os deputados. Não sei se é mensalão, eu realmente não sei se a história é mensalão. A votação dos deputados, depois houve uma denúncia, parece que dos 142, só 2 votaram contra a lei. E eles disseram que do partido do Romualdo Santos, ele obrigou os deputados a votarem pela lei. Então, quer dizer, é na base da coação, né? Qual é a pressão que ele está fazendo, eu não sei. Isso daí não foi revelado, mas... Ainda assim, a senhora pode dizer que ele venha cair. Que ele venha ser deposto? Eu espero em Deus. Eu espero em Deus que o povo faça isso, porque realmente não é possível, não é possível. Ele tá trabalhando em prol das Farc. Mas os militares colombianos? Os militares colombianos estão, assim, se segurando, porque também, como os brasileiros, eles também são legalistas, não é? Eles cumprem a Constituição fielmente, eles devem obediência ao comandante supremo, que é o presidente, entende? Mas eles não são tão subservientes como os daqui. Graça, poderia se traçar uma correlação do avanço do comunismo na América Latina com o crescimento de violência aqui no Brasil? Se mata aqui 50 mil pessoas ao ano, um dos países mais assassinos do mundo. Então, essa criminalidade solta aqui no Brasil tem a ver com as Farc, com o tráfico de droga? É claro que tem. É claro que tem. Porque, por exemplo, um dado assim triste, o Brasil só é campeão nas estatísticas miseráveis, não é? Por exemplo, nós somos o segundo país do mundo maior consumidor de droga. Segundo país no mundo. Isso é uma vergonha, né? É uma vergonha. E aí por quê? Não é porque as Farc estão aqui do lado, porque a Colômbia é produtora de coca, ou a Bolívia é a grande produtora de coca. É porque existe conchavo entre os bandos narcotraficantes daqui com as Farc e com a conivência do governo. Com o apoio do governo, que não faz nada. Eu vou contar um dado para vocês. Em 2009, 2008, 2009, a memória agora não está me focando bem. Foi preso em 2010. Foi preso no Amazonas um camarada das Farc chamado, o codinome dele era Tatareto. O nome realmente eu não me recordo agora. Esse camarada foi preso porque descobriram que ele tinha uma empresa de fachada, ele tinha um barco de pesca, ele tinha uma empresa de pesca lá em Manaus. E por uma bobagem, a Polícia Federal prendeu e começou a pesquisar e viu que achou que era coisa esquisita e descobrindo que ele era das Farc. E vejam só como é que foi a coisa. O camarada tinha uma empresa de pesca, ele tinha um barco grande, bastante grande, tinha uma caminhonete, tinha 2 casas, tinha uma fazenda, enfim, tinha uma quantidade enorme de posses. E com ele trabalhava um irmão e mais umas tantas pessoas. Quando a Polícia Federal bateu lá, descobriu que ele tinha um rádio de escuta, rádio de comunicação, numa árvore, que se comunicava com a Colômbia. Porque assim, lá em Letícia, um militar amigo meu que serviu lá em Letícia me contou que é assim, aqui é Letícia, aqui é Tabatinga, divididos por uma rua. Então a gente só sabe o que é um país do outro, porque tem a bandeira de cada um, ou às vezes passa um militar e vê aqui na manga da camisa a bandeira do país, mas o que divide o país é uma rua. Então, o trânsito de um lado para o outro é muito fácil. Isso é uma coisa que há tempo denunciou, eu digo, olha, as Farc estão entrando por Tabatinga. Eles vêm de Letícia para Tabatinga, porque eles não vêm de uniforme, eles vêm de roupa de civil, vão lá comprar coisa no comércio, e de lá passa de barco. E é assim que eles vão se filtrando. E as Farc têm acampamento aqui em Brasil, aqui na Amazônia. Não, porque não tem. O próprio general Heleno, que foi muito festejado e que comandou lá na Amazônia, disse, não, se as Farc entrar aqui, a gente combate. O tal do Nelson Jobim, quando era ministro da Defesa, com toda a empáfia do mundo, se as Farc entrar aqui, a gente recebe a bala. As Farc estavam lá há 10 anos. Há 10 anos, quando descobriram esse Tatareto, ele já estava instalado lá há 10 anos, e eu falando que estavam lá e ele dizendo que era mentira minha.
Aí, resultado, o que é que aconteceu? A Polícia Federal prendeu e não se soube mais nada, inclusive os policiais que prenderam ficaram muito aflitos, porque disseram assim, o que a gente vai fazer? O cara é das Farc, o presidente não vai gostar. Eu coloquei isso lá no meu blog, está lá no meu blog. Eu denunciei, inclusive, a ficha criminal desse Tatareto, eu recebi do Serviço de Inteligência do Exército da Colômbia, está lá. É a única ficha que existe no Brasil, foi minha. Se alguém tem, é copiado do meu blog. Eu recebi direto dos militares da inteligência do Exército da Colômbia. Então, nunca mais falou nesse caso. E eu fiquei procurando, eu tenho um correspondente que mora no Acre, de vez em quando me manda alguma coisa, um jornal que tem lá. E nada, não se botava o nome do homem, só saía as notícias velhas de maio. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Quando foi agora, eu soube que uma juíza disse que não podia aceitar aquela prisão, porque o juiz que deu prisão ao camarada, ao Tatareto, pertencia a uma outra jurisdição que não tinha autoridade sobre aquela questão. Então, como ele era uma autoridade de outro departamento, ele não podia ter feito a prisão e, portanto, a prisão era ilegal e ela mandou soltar. Não é bonito? As pessoas se perdem por filigranas, não é? Filigranas de picuinhas jurídicas ridículas. Aí esse homem vai ficar aqui de novo, livre, não é? Ele comandava 100 homens, não é pouca coisa, é um pelotão. Né? E que vão se infiltrando aqui no Brasil. Ok. Estou sendo avisada que meu tempo esgotou.